Hoje você investe R$10.000, em menos de 5 anos esse valor dobra, com risco praticamente zero. Já uma empresa pensa, por que eu vou botar mais dinheiro para contratar mais funcionários, abrir novas unidades, se esse mesmo dinheiro parado gera um retorno ainda maior? Dois cenários, um denominador comum: uma taxa Selic alta, altíssima. Então nesse vídeo vamos discutir essa particularidade brasileira de juros tão altos quando comparado com outros países do mundo. Qual a justificativa para isso? Se são juros justos e o seu impacto no mundo real. Tudo isso para responder. Taxa Selic alta. Quem ganha com isso? Mas antes, se você está chegando aqui agora, meu nome é Evandro Troco e por aqui eu falo sobre economia, investimentos, finanças e vida, não necessariamente nessa ordem. Mas então, no momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic é de 15%, já há pelo menos uns 6 meses. E primeiro é importante a gente trazer todo mundo aqui para a mesma página, ao relembrar que a taxa básica de juros, a Selic, é o principal, não o único, mas o principal instrumento que o governo tem, mais precisamente o Banco Central tem, para controle de inflação. Então todas as medidas do Banco Central, todos os diagnósticos que ele acaba publicando vão perpassar por esse objetivo, o de controlar a inflação. E é assim no Brasil e no restante do mundo. E quando eu chamo a atenção aqui para o fato de que a Selic é o principal instrumento de controle de inflação, mas não o único, pode surgir, até a título de curiosidade, o seguinte questionamento, né? Mas qual seria uma outra maneira de se mexer nos preços, então? E existe um exemplo até recente, agora de 2022, em que foi publicada a Lei Complementar 194, que passou a tratar combustíveis e energia como itens essenciais, o que abriu margem para controle e limites do ICMS, que é o imposto embutido no valor de combustíveis e de energia. Então, se a gente tem menos impostos, a gente também teve uma redução dos preços. Isso tudo acaba sendo refletido nos índices de inflação. Mas enfim, a manutenção da taxa Selic no patamar atual tem sido justificada pelo Banco Central, pelo Copom, nas suas atas aí pós-reunião, a partir dos seguintes aspectos: política significativamente contracionista por período prolongado. Aqui não tem segredo, política contracionista, a grosso modo, é basicamente você retirar dinheiro de circulação. Como a taxa Selic alta, para você fazer um financiamento de um imóvel ou mesmo de um eletrodoméstico, acaba ficando bem mais caro e muitas das vezes você acaba adiando esse plano. E aí no dia a dia da economia normal, menos negócios acabam sendo realizados. E aí o que significa menos dinheiro circulando. E nesse contexto, a Selic atual de 15% ainda é vista como suficiente para levar a inflação à meta, e só vai haver uma mudança quando houver clareza de convergência para os 3%, que é justamente a meta de inflação, que vai ser percebido quando a inflação corrente estiver de fato desacelerando, porque no momento atual as expectativas para a inflação elas ainda seguem acima dessa meta. A atividade econômica aqui doméstica tem dado sinais de desaceleração, então a retirada de dinheiro de circulação, como eu comentei anteriormente, tem surtido efeitos, embora o trabalho, o mercado de trabalho ainda se mostre relativamente aquecido. Temos aqui também o fator externo, representado aqui pelo Fed, o Banco Central Americano, e a geopolítica como um todo, porque o que acontece? Quando a taxa Selic daqui está alta, isso se torna algo bastante atrativo para o capital estrangeiro, fazendo com que entre bastante dólares aqui no Brasil. E subindo a quantidade de dólares no país, você tem um controle maior do câmbio, que também acaba agradando o humor do mercado. E aqui já cabe um spoiler, que o capital estrangeiro, investidores estrangeiros, e são um dos maiores detentores da dívida pública, o que significa que seriam um dos maiores beneficiados de uma taxa Selic alta. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Mas aí ele segue citando outros aspectos, como os riscos de alta, expectativas desancoradas, serviços persistentes, políticas domésticas. Aqui, quando ele fala em expectativas desancoradas, significa basicamente quando os agentes, as pessoas e o mercado deixam de acreditar que a inflação vai chegar ou voltar para a meta. Então imagine o seguinte: se o mercado, se as empresas, os agentes da economia, eles perdem a confiança naquela previsão de inflação, por que uma empresa vai reajustar o valor dos seus produtos por uma inflação cuja projeção é furada? A tendência nesse caso é que ela corrija os preços por um valor ainda maior.
A mesma coisa em outros campos, né, como a reivindicação salarial. Você não vai fazer uma reivindicação baseada numa previsão que você não considere confiável. Então tudo isso caracteriza essas expectativas desancoradas no que diz respeito à inflação. E há também o risco oposto, né, como ele diz aqui, os riscos de baixa, desaceleração maior no Brasil e no mundo, como a queda de commodities, por exemplo. E aqui a gente também estaria diante do caso onde o remédio teria sido forte demais, que inclusive é a tese defendida por muitos, né, de que esse patamar da Selic está tão alto que você pode ter uma desaceleração da economia ainda maior do que aquela desejada no intuito de controlar a inflação. Seria o caso aí de a dose acabar matando, né, o paciente. E tudo isso traz e corrobora ainda mais com esse tom de vigilância aqui do Banco Central, deixando em aberto, inclusive, a possibilidade de subir ainda mais a taxa caso julgue necessário. E como diretriz e próximos passos, houve essa comunicação dura e cautelosa que a gente está trazendo aqui, que sugeriu a manutenção da taxa nesses patamares, apontando para o início de corte ali em março agora de 2026. E aqui até para ilustrar, já que a gente viu que toda essa movimentação do Banco Central é para controle de inflação, se a gente pegar aqui, por exemplo, um recorte dos últimos 6 anos, a gente vai ter aqui a meta da inflação aqui no centro, em laranjado, os limites aqui da meta, tanto superiores quanto inferiores, e a realidade da inflação em si, como ela tem se comportado. E aqui vocês podem ver que no acumulado aqui em meados de abril de 2022, ela ultrapassou aqui a casa dos 12%. Mas até ilustrando as justificativas do Banco Central, dá para ver aqui uma aproximação para a banda superior da meta, que fechou 2025 aqui com índice IPCA de 4,26%, mas ainda está longe aqui dos 3%, que é a meta em si. Olhando assim para o gráfico, dá até para entender por que o Banco Central defende os juros altos, mantendo a Selic nesse patamar aqui para chegar na meta de inflação, concorda? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Mas ok, a gente viu até aqui o racional da busca pela meta da inflação e vimos que faz sentido. Mas e se a gente desse um passo para trás, analisasse o macro, até tendo em mente que, como eu disse anteriormente, a taxa básica de juros é o principal instrumento que os governos, os países têm de controle de inflação, né, não só no Brasil, mas no mundo, como será que o Brasil se situa em comparação a esses outros países? Será que isso colocaria em xeque essa racionalidade que o Banco Central adota por aqui? Eu tenho meus palpites, vamos ver? Então aqui vocês podem ver o ranking de juros reais de vários países do mundo. E é importante chamar a atenção aqui, até para trazer todo mundo para a mesma página, que o juro real é calculado pela taxa básica de juros do país naquele momento, menos a inflação projetada para os 12 meses seguintes. Então a gente pode dizer aqui que o Brasil ocupa aqui a segunda posição mundial em termos de juros reais aqui no mundo, perdendo apenas aqui para a Turquia e seguido aqui também por Rússia e Argentina. Seria justo imaginar que o Brasil deveria ter características semelhantes a desses países aqui do top 5, para oferecer um dos maiores juros reais do mundo, certo? Mas vamos ver mais a fundo. Porque se a gente for reparar aqui, o Brasil perde para a Turquia, mas por pouco, e ganha, né, da Argentina e da Rússia também por pouco. Mas vamos lá, se a gente for analisar a inflação desses países, aqui para a Turquia, por exemplo, ela fechou o último ano com a inflação de 30,9%. Aqui nessa reportagem, fala que por lá eles reduziram menos do que o esperado da taxa de juros, justamente nesse intuito aqui de um controle maior da inflação. E aqui no corpo da reportagem, ele até reforça esse aumento aqui na inflação de quase 31% no último ano. Então, mais de 30% de inflação. Vamos guardar essa informação. Aqui em relação à Rússia, a gente não precisa nem comentar, né, porque ela está especialmente envolvida aí desde 2022 nessa situação de exceção, envolvida ali em conflitos, envolvendo também a Ucrânia. E pulando aqui para a Argentina, ela fechou com uma inflação na casa de 31,5%, e como mostra essa reportagem aqui, a previsão antes do fechamento do último ano era de que seria no menor patamar dos últimos 7 anos. Então esses 31,5%, como diz aqui no corpo da reportagem, seria o menor índice desde os 29,5% de junho de 2018. Mas aqui, gente, mais de 30% de inflação
nesses países, tanto na Argentina quanto na Turquia. Não chega a ser um cenário de hiperinflação nesses países, mas vamos combinar que seria uma inflação bastante alta e crônica. Em perspectiva, cabe relembrar aqui que o Brasil fechou o último ano com o índice IPCA, o índice de inflação, em 4,26%, quase 7 vezes menos quando comparado a esses países. Então, basicamente, a gente tem o Brasil oferecendo um juro real muito próximo ao desses países, só que com uma inflação 7 vezes menor. Faz sentido isso? Bem, vamos avaliar, mas tem mais coisa ainda nessa equação. Até porque, então, a pergunta que caberia não seria nem o porquê de eles pagarem juros reais tão altos, mas sim o porquê o Brasil paga esses juros reais tão altos, tendo uma inflação tão menor quando comparada a deles. E aí entra nessa equação a questão que muitos defendem, que seria justamente o prêmio de risco Brasil, envolvendo as expectativas e o cenário fiscal. Mas mesmo nesse caso, será que procede? Vamos ver. Então, existe essa linha de defesa de que parte desse prêmio de risco Brasil vem do risco fiscal, do endividamento do país, e um jeito clássico de medir isso seria analisar a relação dívida pública-PIB, e principalmente a trajetória dela, se está subindo, se está caindo, ou se está estabilizando. E aí não é difícil encontrar reações do mercado em relação a isso e a repercussão nas taxas futuras a serem praticadas. Mas vamos aqui de novo situar o Brasil em relação aos seus pares em termos de juros reais. Então, é inegável que a relação dívida e PIB aqui no Brasil ela é bem elevada, como vocês podem ver aqui nessa reportagem recente, fala em 79% do PIB comprometido com essa dívida, só que aí a gente vai entrar na questão da composição dessa dívida. E aí essa outra reportagem aqui do próprio governo, né, e da mesma época, fala em um endividamento de 8,48 trilhões. Então vamos adentrar aqui na composição desses 8,48 trilhões. Desse total, a dívida interna ela é de 8,16 trilhões. Então aqui a gente está falando de aproximadamente 95% do total da dívida sendo uma dívida interna, ou seja, na moeda em que o próprio país emite, diferente do cenário de décadas atrás, em que a dívida com a FMI, a dívida externa, assombrava o país e era uma realidade bastante diferente da atual. Então essa dívida em reais, ela dá ao país uma margem de manobra maior para poder rolar essa dívida, para poder administrar essa dívida, digamos assim. Enquanto que para a Argentina, para a Turquia, a exposição da dívida a uma moeda externa, do ponto de vista fiscal, deixa esse país numa situação muito mais vulnerável. Na Argentina, por exemplo, se a gente pegar esses dados oficiais aqui, a gente vai ver que apenas aqui aproximadamente 45% de toda a dívida argentina está em pesos argentinos. E se a gente pegar agora os dados oficiais aqui do governo turco e fizer essa conta aqui, a gente vai perceber que mais da metade do endividamento turco está em moeda estrangeira, não está em liras turcas. E claro que nem tudo são flores. Ser o emissor da moeda do seu principal endividamento também tem suas desvantagens. Mas você não acha que é razoável a gente considerar que esse cenário que o Brasil se encontra, ele confere uma maior maleabilidade, um maior controle no caso do risco fiscal do país? Deixe sua opinião aqui nos comentários, embora possa parecer polêmica essa afirmação. Claro que tem toda uma questão aqui de recortes, mas percebem que nesses cenários aqui que a gente está analisando, comparando o juro real do Brasil de outros países ali do top 5, e a gente analisou aqui dois índices fundamentais, o da inflação e o do endividamento. O Brasil tem uma inflação muito menor quando comparada a desses outros países, e o endividamento tem uma característica, embora seja alto, né, não vamos negar isso, não tem nem como negar, são fatos, mas ele tem uma particularidade bastante diferente quando comparada a esses outros países, que é o fato da dívida, como a gente falou, ela ser majoritariamente, na casa dos 95%, em moeda interna que o próprio país emite. Então, diante desse cenário e de tudo que a gente trouxe, tudo que eu trouxe até aqui, será que está razoável esse patamar de taxa Selic em 15%, o que dá ao Brasil esse pódio, esse top 2 de juros reais no mundo? Deixe sua opinião também em relação
a isso aqui nos comentários. Bem, concordando ou discordando do que foi trazido até aqui, o fato é que essa taxa Selic e o nível dela interfere diretamente no endividamento público. E aqui tem até um trecho de uma reportagem que é bastante didático sobre a questão envolvendo a dívida pública e a sua dinâmica, né? Vamos ver aqui o que ele fala. Por meio da dívida pública, o governo pega dinheiro emprestado dos investidores para honrar compromissos financeiros. Em troca, compromete-se a devolver os recursos depois de alguns anos, com alguma correção, que pode seguir a taxa Selic, a inflação, o dólar ou ser pré-fixada. E nesse cenário nós vamos ter os maiores detentores da dívida pública, ou seja, os principais setores, as principais fatias que se beneficiam de uma taxa Selic alta ou que se prejudicariam no caso de uma Selic muito baixa, mas essa não é a realidade. A realidade é de uma Selic bastante alta. Então a gente vai ter aqui primeiro as instituições financeiras, afinal de contas os principais bancos eles têm bastante títulos públicos na sua operação do dia a dia, inclusive uma grande parte dos lucros desse banco vem das receitas financeiras e que vai estar também atrelado a essa detenção, né? essa posse de títulos públicos, seguido aqui de fundos de pensão, que envolve também grandes fundos de pensão até de estatais, inclusive fundos de investimentos não residentes e estrangeiros, como eu disse lá no começo do vídeo, né? Uma taxa Selic alta, ela torna atrativo, né, para o capital estrangeiro ingressar aqui no Brasil em termos de especulação, e para o governo é interessante, né, para o governo da hora e para o Banco Central, é interessante ter bastante dólar circulando por aqui, até como uma medida de controle de câmbio. E por último aqui tem os demais grupos, né, e que a gente pode considerar ainda uma fatia até menor aqui dentro desses outros grupos, que seria eu, você, pessoa física, que temos o nosso Tesouro Selic, o nosso Tesouro Prefixado, o nosso Tesouro IPCA mais 8, enfim. O ponto é que eu e você, nós não estamos entre os maiores beneficiados de uma taxa Selic tão alta. E, para ser justo, nós não estamos entre os maiores beneficiados, mas há sim um benefício. Como eu comecei o vídeo trazendo aquele exemplo de que se você investe um dinheiro hoje, com a taxa Selic atual, em questão de 5 anos o seu investimento dobra. Por um outro lado, tem a questão de que essa taxa impacta diretamente as empresas, e algumas, especialmente de alguns setores, foram e seguem sendo bastante penalizadas por essa alta taxa. Como é o caso aqui, que vocês devem conhecer, da Magazine Luiza. Quando a gente pega um recorte aqui do valor das ações nos últimos 5 anos, olha vamos chamar aqui a destruição de valor que a gente teve, que a empresa teve, né, na verdade, no valor das suas ações. A gente está falando aqui de uma desvalorização de mais de 96%. E mesmo hoje, né, recentemente, ainda tem os impactos, né, aqui no caso da Magazine Luiza, até para resumir para todo mundo, ela foi bastante penalizada pela linha, né, pela seção de despesas financeiras, que é justamente a questão da empresa, do crédito da empresa ter ficado bastante caro, né, já que bastante coisa é precificada pela taxa Selic alta. Mas mesmo recentemente, a gente ainda pode ver nessa reportagem que a empresa ainda segue sofrendo, sendo penalizada por essa alta taxa. Então aqui temos o seguinte: a Magazine Luiza teve um lucro quase 70% menor no terceiro trimestre de 2025, e o CFO culpa a Selic, dizendo que ainda não estão imunes a essa taxa de juros. E aqui no corpo da reportagem ele diz o seguinte: a única variação relevante para obter o resultado que eles tiveram foi justamente o lucro, e o que pesou foi o que não controlamos, os juros. A gente mitigou parte desse efeito, gerando caixa, aumentando a participação do Pix e do crédito direito ao consumidor e do cartão Luiza, mas não ficamos totalmente imunes ao efeito da Selic. Uma outra empresa, também do mesmo segmento da Magazine Luiza, também do varejo, a antiga Via Varejo, hoje em dia o Grupo Casas Bahia, a gente pode perceber também uma situação bastante semelhante. Quando a gente pega aqui um recorte do máximo, né, desde que a empresa foi listada na Bolsa, desde então a gente pode observar uma desvalorização aqui no valor das ações
de mais de 97%. E os efeitos seguem, né, gerando impactos até recentemente, como a gente pode ver aqui nessa reportagem, em que ela diz o seguinte: Casas Bahia aposta em reestruturação para voltar a lucrar mais, mas caminho é desafiador. Então diz o seguinte: o Grupo Casas Bahia registrou prejuízo líquido no segundo trimestre de 2025, revertendo um lucro apurado um ano antes. O resultado foi pressionado principalmente pela despesa financeira líquida da empresa, né? Então, em outras palavras, a alta do CDI médio de 10,5% para 14,5%, naquela altura, né? No período diante do ciclo de aperto monetário pelo Banco Central, aumentou os custos financeiros da empresa, que possui sua dívida atrelada a esse indicador. Apesar do resultado negativo, a diretoria da Casas Bahia ainda mantém esperança na recuperação da lucratividade, que passa por um processo de reestruturação. Mas aqui o principal foi justamente esse fator das despesas financeiras atreladas aí à taxa básica de juros, a Selic, que tem penalizado também mais essa empresa aí do varejo. Diante de tudo isso, a gente tem vários itens para colocar nessa equação para responder a pergunta de uma Selic alta, quem ganha com isso? Então a gente viu aqui que o Brasil tem uma taxa de inflação bem menor quando comparada à dos países que também tem um juro real ali muito alto, parecido com o do Brasil. Nós temos um perfil de dívida, considerando a relação dívida-PIB, mas o perfil da dívida brasileira é bastante diferente também desses países, sendo mais favorável o do Brasil quando comparado ao desses países. A gente tem os detentores aí da dívida pública, que se a gente for fazer uma análise fria, pode se tratar aí de grupos que têm uma certa ou muita influência política, o que também iria favorecer uma manutenção de um patamar alto de uma taxa Selic, e a gente tem na economia real várias empresas do dia a dia nosso e do nosso convívio sendo bastante penalizadas e tendo seu valor de mercado aí quase que todo corroído. A gente viu desvalorização aqui de mais de 95% no valor das ações de algumas empresas aqui grandes do setor de varejo, por exemplo. Claro que existem algumas indicações de que se inicie em breve um ciclo de corte, ainda que tímido, né, na taxa Selic, mas é difícil de imaginar numa janela de 2 anos que ela chegue a bater na casa ali dos 11%, que ela saia dos 15% de hoje e chegue ali na casa dos 11%, dos 10%. Mas mesmo que chegasse nesse patamar, ainda assim dificilmente o Brasil sairia ali do top 10 de juros reais do mundo, e tendo particularidades bastante diferentes da dos seus pares nessa questão aí dos juros reais. Ou seja, no Brasil, mesmo com um ciclo de redução na taxa Selic, ainda assim uma Selic baixa por aqui representaria uma Selic bastante alta, um juro real ainda bastante alto. Não acho que quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Trocadilhos à parte, eu acho que isso resume bem o cenário atual que a gente se encontra com essa taxa Selic tão alta. É importante que a gente siga vigilante para acompanhar os próximos passos aí do Banco Central, para que essa busca por uma meta de inflação, lembrando que a gente comparou aqui, citou o Brasil em relação aos seus pares, mas que esse remédio, que é a taxa Selic, para chegar na meta da inflação, que o remédio não seja amargo demais. E se esse vídeo te provocou de alguma forma, trouxe algum insight que você não tinha pensado, ou você quer contribuir com algo que eu não tenha pensado, deixa sua participação aqui nos comentários. Afinal de contas, esse aqui é um espaço para troca mesmo de conhecimento e de percepções sobre economia, investimentos, finanças e vida, como eu disse lá no início, não necessariamente nessa ordem. Até uma próxima.